Olá a todos, seguimos aí no nosso terceiro módulo de instrução a respeito da Umbanda e o poder das velas. Espero aí que com esse novo módulo de instrução aí a gente consiga compreender a vela e todo o seu potencial como ferramenta de trabalho dentro de uma realidade umbandista, e que a partir desse conhecimento disseminado os espiritualistas aí possam empregar com mais eficácia o poder e a energia contida nas velas, ok? Então, Umbanda e o poder das velas é o título aí, o nome que dá ao nosso módulo de instrução, ok? Esse é o terceiro módulo aí. A gente vai falar sobre as velas e a sua utilização dentro das religiões. Toda vez que eu coloco um módulo de fundamentação doutrinária, eu falo sobre a visão de outras religiões acerca de determinado fundamento, de determinado elemento, até porque a Umbanda é uma religião sincrética, para que vocês entendam como esse elemento chegou de forma sincretizada, de que fontes ele bebeu até ele se transformar no que ele é usado dentro da realidade umbandista, beleza? O objetivo desse módulo é explicar como outros segmentos religiosos entendem e utilizam a vela. Então, para isso, vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, um desenvolvimento, onde vamos falar de velas e espiritualidade, vela e catolicismo, vela e espiritismo, vela e xamanismo, vela e tradições orientais, vela e islamismo, vela e candomblecismo. Uma breve conclusão e as nossas fontes bibliográficas. Diversas manifestações religiosas ao longo da história têm na vela um de seus objetos de culto. Cara, quando você começa a ver esses vídeos de época, quando você começa a estudar a origem das religiões, você vai ver que diversas, inclusive manifestações religiosas que hoje estão extintas, utilizavam do elemento fogo da vela para suas práticas, para suas manifestações religiosas. Através de sua chama, cada uma delas emprega esse artefato com uma finalidade. Umas utilizam como forma de atrair seus deuses, outras como forma de queimar o mal, outras ainda como forma de consagrar pessoas e objetos, né? Batismo, etc. Tendo a Umbanda bebendo de diversas matrizes, se faz importante conhecer a maneira como elas utilizam esse artifício e como ele foi ressignificado dentro da realidade terrível. Nada surge do nada, tá? Isso aí é uma máxima. O catolicismo bebeu de religiões de origem pagã, a Umbanda bebeu de diversas tradições religiosas. Nada surge do nada. É o que fala aí o dito popular, né? Nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, etc. Todas as manifestações religiosas são constituídas de cultos e ritos e elementos que são oriundos de outras culturas e religiões que lhes antecederam, que vieram antes deles. A vela é um elemento que é observado em várias religiões em diversas partes do mundo, em diversos contextos, tá? Sua constituição está ligada à espiritualidade e à sua conexão com formas de vida superiores. Então, entende-se... desculpa aí pelas buzinas, é um motoqueiro tá tentando fazer uma entrega aqui no meu prédio e ninguém escuta, tá bom? Então, se vazar uma buzininha aí, faz parte. A vela é um elemento que é observado em várias religiões em diversas partes do mundo, em diversos contextos. Sua constituição está ligada à espiritualidade e à sua conexão com formas de vida superiores. Ao acender uma vela, o indivíduo ativa uma energia que o conecta ao seu divino, seja ele através de Deus, dos santos católicos, dos kamis, né, que são os deuses dentro da religião shintoísta, ou dos orixás, estimulando sua alma, e associado às orações, cânticos ou meditações, operam verdadeiros milagres e reforçam e estimulam sua fé. Então você vai ver que a vela ela é um forte objeto de culto, e quando ela é associada ainda às orações, aos cânticos, né,
as meditações, aquela energia que já é forte, que já tem seu valor, ela é aumentada, tá? Relação da vela com o catolicismo. Então Moisés mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está à frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Esta ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e seus descendentes. Então a gente vê aqui esse molde aí, né, que essa mensagem aí vem de Deus para Moisés. A gente vê que aquele molde antigo da vela, né, com óleo, né, no caso o azeite aí, é utilizado para fins litúrgicos no catolicismo primitivo, ok? E aqui está Êxodo, né, capítulo 27, versículo 21 e 22, tá? É da onde é retirado esse trecho aí. As velas são um costume muito antigo dentro da igreja, pois simbolizam o Cristo ressuscitado, né? A luz do mundo, João 8,12. Desde os primórdios, a igreja assumiu como uma maneira de honrar a Deus, os santos, anjos, etc., né? Acender a vela. São mais ou menos como as flores que expressam a honra e louvor. Segundo a Sagrada Escritura, antes da criação do mundo, tudo era uma grande confusão, o caos e a desordem, até que Deus mandou que se fizesse a luz. Então a chama da vela também está associada a esse processo de criação. Os primeiros cristãos chamavam o batismo de iluminação. Lembra que a gente falou dos ritos, né? Chamavam o batismo de iluminação, quando o batizando recebia a luz de Cristo. Esse também é um dos significados aí do batismo, né? Quando você coloca a criança lá e você banha a cabeça dela com água benta e ilumina com a vela, tem essa simbologia daquela criança estar recebendo a luz do Cristo. Era também costume colocar uma vela benta nas mãos de uma pessoa que morria como sinal de sua fé. Então o catolicismo ele está amplamente ligado à vela como objeto de culto. E existem diversos significados aí que são incorporados à vela e à sua utilização na religião católica, ok? E a gente sabe que a Umbanda bebeu muito da matriz católica, por conta do sincretismo religioso. Jesus falava exatamente da luz da fé. Ele comparou com uma vela acesa. Abre aspas, aquele que vive sua fé brilha como a luz. Assim, a vela significa a fé daqueles que rezam, significa a presença de Deus em nossa vida. Sobretudo a presença dele, né, Deus, dentro de nós. Quando se batiza uma criança, para significar que o batismo comunica a vida da fé e também a presença de Deus na alma daquela criança, acende-se uma vela. Essa vela do batismo é acesa no círio pascal, mostrando que a vida de fé da criança é a mesma nova vida de Cristo em sua ressurreição. Então olha quanto significado e simbolismo tem esse ato de acender a vela dentro da realidade religiosa católica. Aqui a gente tem uma foto de um altar católico, tá? Com as suas velas acesas, né? Nos seus candelabros, que tem todo esse significado que eu falei de iluminar a vida do indivíduo, representar a presença de Deus no meio e dentro de nós, representar a nova vida em Cristo. É uma ferramenta de ligação do material com o espiritual. E do lado aí a vela batismal, né? Tem um batismo sendo realizado e a vela batismal acesa aí, com todo aquele significado também da criança e essa sua nova vida em Cristo. No judaísmo a gente tem o Shabat, né? As velas de Shabat, que são as velas acesas no início da noite de sexta-feira, antes do crepúsculo, para conduzir ao Shabat judaico.
Acender as velas de Shabat é uma lei determinada pela tradição rabínica. O ato de acender as velas é tradicionalmente feito pela mulher do domicílio, mas na ausência de uma mulher pode ser feito por um homem. Com as velas acesas, a mulher move as mãos sobre as velas e em direção a si própria, como se trazendo ou conduzindo o Shabat, ela, a mulher, né? Ficando aí como um elemento central deste culto. Ela então cobre os olhos e recita uma bênção. O Shabat é o dia sagrado dos judeus, sendo dedicado inteiramente ao descanso. Então a gente já vê aí um dos empregos da vela como objeto litúrgico dentro do judaísmo. Tem o Hanukkah também, né, que segundo a tradição judaica, após a vitória dos macabeus sobre os gregos, só havia óleo suficiente para acender o menorá, que é aquele candelabro, tá? De 7 braços. Como parte de um milagre, o óleo foi suficiente para 8 dias, o que lhes deu tempo para fabricar um novo suprimento de material oleoso. Por essa razão, acender o menorá, né, o candelabro, é uma forma de comemorar este milagre histórico, sendo o costume central do feriado. Ok? Mais uma tradição judaica aí, onde o elemento vela, ele tem um significado muito importante. Aqui do lado esquerdo, né, para quem está acompanhando pelo YouTube, estão as velas de Shabat, né, que são acesas aí pela mulher da família. E no lado direito aí está a menorá aí, com as suas velas acesas. O menorá, né, é o candelabro. Mas no espiritismo não tem, tá, nenhum significado doutrinário para vela. Nas reuniões espíritas não se utiliza velas, espiritismo ortodoxo, tá, tradicional. Não se utiliza velas de nenhuma cor ou qualquer outro objeto de queima, como defumadores ou incensos. E aqui no livro Céu e Inferno, capítulo 10, né, item 10, Allan Kardec nos traz o seguinte entendimento: nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Um bom espírito nunca aconselha semelhantes absurdos. Então essa é uma visão do espiritismo kardecista. Outra visão aqui que é trazida no Livro dos Espíritos, na questão 553, nos traz o seguinte entendimento: não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então a gente viu, quando a gente trabalhou sobre elementos agregados na vela, né? Elementos naturais, materiais, espirituais, elementais, a gente viu que um deles foi a projeção mental, né? O indivíduo, quando está fazendo a sua prece, quando está orando, está meditando, ele mentalmente, ele imagina, ele cria aquilo que ele quer, aquela situação que ele considera ideal para atrair para sua vida, né? E aí já entra em conexão com o que é dito aqui nessa questão 553. Os espíritos são atraídos pelo pensamento, projeção mental. Ora, quando você acende uma vela e manta essa vela com as suas projeções mentais, naturalmente você atrai os espíritos aos quais você se dirige, né? Ou aqueles que tenham alguma ligação espiritual com você. Pode-se, com utilidade, dentro da visão do espiritismo, orar por outrem, né? Eu falei de acender a vela na intenção de outra pessoa, né? Você pode orar por outra pessoa. Então o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem a que deseja fazer. Ora, acendendo-se, firmando-se a vela, impregnando-se essa vela com pensamentos positivos através da projeção mental, intenções benéficas. Consequentemente, você vai atrair espíritos falangeiros para labutar em prol da sua causa.
ok? Autoexplicativo isso aí. E o xamanismo? O xamanismo é composto de práticas rituais muito antigas que procuram manter contato com o mundo espiritual. Aqui no Brasil, a forma de xamanismo, a gente pode falar da pagelança, né? Religião dos indígenas lá. Nos rituais xamânicos, há a presença de músicas e danças diversas. No xamanismo tupiniquim, que é essa religião dos indígenas brasileiros, podemos englobar todas as tradições religiosas de matriz indígena e seus derivados, como a encantaria, a pagelança, a toré, terecô, catimbó. Então são diversas formas xamânicas, né, nacionais. O uso de velas inexistia no culto primitivo xamânico. Entretanto, vela e não o fogo. O fogo, em algumas tradições, era utilizado. Agora, a vela, né, tal qual a gente entende e usa na Umbanda, não. Entretanto, a proximidade com o estrangeiro e o branco, né, o homem branco, esse elemento passou a ser incorporado em seus rituais, seja para benzimentos, seja para invocar entidades espirituais, principalmente nessas três últimas aqui que eu falei, né, o catimbó, a terecô e a toré. Aqui a gente tem duas fotos aí de uma da pagelança, né? Isso aqui, se eu não me engano, foi uma manifestação em Brasília de uma comunidade indígena, tá? E na direita aí é uma dessas tradições xamânicas nordestinas, né? Se eu não me engano é Terecô, lá do Maranhão. Verificamos nas tradições orientais em geral a utilização de velas em seus ritos, né? Quando a gente vê esses templos budistas, né? Hinduístas, shintoístas, a gente sempre vai ver um monte de vela acesa, iluminação, etc. Tá? Então, o Shintó, né? Os fiéis que estão ligados a essa tradição religiosa shintoísta, geralmente, né, tem um pequeno altar doméstico, né, que é o Kamidana, onde colocam vários amuletos. Um do santuário local, outro do grande santuário nacional de Ise, santuário shintoísta dedicado à deusa do sol Amaterasu, e mais algum conforme as devoções e preferências. Todas as manhãs são feitas oferendas, né? Aí você já vê que as tradições vão se aproximando do que a gente entende por religiosidade de terreiro, né? Porque eles têm um altar local, um altar doméstico, né? Nesse altar são colocadas oferendas, acendidas velas e é trabalhada a religiosidade, tá? Então são feitas oferendas, né? De saquê, arroz, sal, etc. Acende-se uma lamparina e fazem-se orações aos kamis, né? Os kamis são os deuses shintoístas. Para quem vê desenho, né? O pessoal do Dragon Ball aí já ouviu falar direto aí do Kami-sama, né? O Kami seria um deus dentro da cultura religiosa shintoísta. Aqui, para quem está acompanhando no YouTube, no lado esquerdo, a Amaterasu, que seria, né, essa deusa do sol, e o Kamidana, que seria esse altar doméstico aí dos shintoístas. A gente vê ele muito bem organizado, tem todos os elementos ali, as oferendas, etc. Dentro do budismo, a vela em algumas tradições simboliza a compaixão do Buda para conosco. Oferecer incenso significa oferecer sua fragrância aos Budas e também nos purificar com ela. Além disso, tanto a luz da vela como a fragrância do incenso, né, elementos combinados, se espalham, como ocorre com os ensinos de Buda. Os budistas ligam o oferecimento da luz com a sabedoria, né? Então, quando você acende a vela, você está iluminando o mundo de conhecimento. A sabedoria que dispersa a escuridão vinda da ignorância. Associam o processo de queima de vela com o fim do samsara, né? Que é o fim da roda das sucessivas reencarnações. Seria a queima dos karmas, né? Aqui um exemplo de um templo budista e as lamparinas, as velas acesas. No hinduísmo, né, a maioria dos hindus realizam rituais diários
Tem aí seu altar de adoração em casa, realizam queima de velas, incensos, flores e oferendas para os deuses hinduístas. São alguns dos ritos que variam de acordo com a região. Também fazem parte dos rituais dos hindus as práticas de yoga, tantra, meditação e mantras. De acordo com essas crenças religiosas, essas práticas são formas de harmonizar a energia do corpo e da mente. Na Índia existe o Diwali, festival de luzes que simboliza a soberania do bem contra o mal. Se eu pronunciei errado, me desculpa, valeu? Neste dia, as pessoas acendem suas velas dias ou dirras para trazer a prosperidade da deusa Lakshmi para suas vidas. Ok? Então, a vela simboliza a soberania do bem sobre o mal, simboliza prosperidade, iluminação, conexão com seu sagrado divino, etc. Aqui é uma foto da comemoração desse Diwali, lá na Índia, ok? Não fala indiano não, rapaziada. Então, o sotaque é esse aí mesmo. Pronúncia, né? Com base nos fundamentos do Islã, né? O profeta Mohammed não falou sobre a necessidade de acender velas. Então, se não falou, não tem necessidade. Não é fundamento doutrinário islâmico, ok? Então, ao colocar velas no templo, você estaria cometendo um pecado dentro da visão islamista, né? A visão islâmica, ao conduzir uma cerimônia que seria interpretada como cristã. A ignorância, né, o fato de você não saber que não pode acender vela, pode ser considerada a única exceção, mas nem mesmo ela pode limpar completamente a alma do pecado. Acender vela para o espiritual, dentro de uma visão islâmica, poderia assemelhar-se à idolatria, né? No candomblé, o costume de acender velas para os orixás remonta ao tempo em que o fogo também era usado como oferenda às entidades. Então, em algumas tradições candomblecistas, e agora até um bandista também virou moda, o pessoal faz aí a fogueira de Xangô, né? Acende a fogueira aí e o pessoal fica prestando culto à fogueira. Alguns aí ficam saltando por cima da fogueira, acreditando que através desse ato aí vão estar queimando as larvas astrais, purificando sua alma, etc. O fogo simboliza a vida, o renascimento e a renovação. Os povos antigos utilizavam o fogo e, consequentemente, a fumaça como meio de comunicação com os espíritos. Na África, o fogo surgiu 5.000 anos antes de Cristo, na antiga aldeia Muanga, religião do Kilimanjaro, né? Um vulcão coberto de neve, conhecidíssimo aí da África, que fica uma planície circundada por florestas. Os nativos Muanga eram exímios caçadores e usavam o fogo para encurralar suas presas e para aquecê-los em noites frias. Então, aquelas diversas e funções básicas do fogo, né? Proteção, cozimento e aquecimento, né? Poderia ser englobada também como proteção. Na África Centro-Ocidental, que acomoda as etnias guiné-sudanesas e bantos, o fogo chegou 3.000 anos antes de Cristo, sendo usado para cozinhar os alimentos em fogueiras e iluminar as noites. Na Nigéria, em Ondó e no antigo povoado de Queto e Iná, o Iná, né, que seria o nome do fogo, passou a ser usado para clarear os ilê, né, as casas. Irumolê Orixá, as casas dos orixás, ou o templo das divindades. Os yorubás usavam o epó eueco, azeite vegetal, me desculpe aí pela pronúncia aí, o pessoal que manja dos yorubá, só que eu sou leigo no assunto. Utilizavam em pequenos potes de barro, também chamados de afoocô, né, o candeeiro, o lampião. Aqui no Brasil, os antigos africanos passaram a chamar os candeeiros ou lamparinas de atupá. Essas lamparinas em nosso país eram a base do óleo animal, como a gente já viu aí ao longo desses 3 conteúdos, né? Foram substituídos a partir de 1830, como já trabalhei também, século XIX, pelas velas de parafina. O fato é que o iná, né, o fogo da vela, é um ebó, é uma oferenda, que
cria através da luz um elo espiritual com o mimó, né? Seria o sagrado, simbolizando a grande força e presença do orixá. O pessoal aí que manja do Yorubá, me desculpe pela pronúncia. O importante é que o quê? Que o fogo da vela ele é encarado como um ebó, como uma oferenda, que cria através da luz um elo espiritual consagrado, simbolizando a grande força e presença do orixá. Então, nessa visão candomblessista, o fogo ele teria essa capacidade de atração e ligação com o sagrado espiritual candomblessista também, ok? Aí um exemplo de uma roça de candomblé com suas velas acesas, e parece ali que o pessoal está preparando um banho, alguma coisa ali com ervas ou uma comida. Não dá para verificar direito na imagem, ok? Então chegamos a ela. Cada religião interpreta o fogo e o uso das velas de uma maneira. Entretanto, aquelas que a utilizam em seus ritos têm principalmente por objetivo criar uma ponte com o seu sobrenatural, com o seu sagrado, e atrair esse poder, essa energia para a sua jornada na matéria. Então a gente viu que cada religião tem uma visão particular a respeito do fogo e seu emprego. Algumas acabam convergindo, né? Principalmente quando a gente trabalha com o entendimento de conexão do material com o sagrado, né? A conexão do indivíduo com aquilo que ele considera divino, tá? Mas cada manifestação tem seus próprios fundamentos doutrinários e vai entender o fogo, a vela e a sua utilização de uma maneira distinta, ok? Aí são as nossas fontes, né, utilizadas para a confecção desse conteúdo, e a gente se vê aí no próximo e último módulo de instrução desse novo conteúdo. Um abraço aí.